Então, como o Henry bem colocou, obrigada, Henry, pelas palavras. Eu sou head de investimentos na Vitacom há 6 anos já e cuido da área de Private Equity, que é uma área que a gente faz normalmente captações de investidores qualificados que entram junto na incorporação para participarem desse modelo junto com a Vitacom, né? A ideia era a gente falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e alta dos juros, né? Eu acho que hoje, quando a gente coloca ali no Google, a todo momento está todo mundo se perguntando. A gente está com uma Selic aí a 13,25, né? Recém aumentado em mais meio ponto percentual aí pelo Copom. E como que fica o mercado imobiliário, que surfou muito bem durante a pandemia, acho que foi uma surpresa muito positiva, muitas pessoas não esperavam que, né, com todo o aumento ali, principalmente do INCC, dos insumos da construção civil, que o mercado fosse ter uma tendência de alta, e isso acabou acontecendo. Porém, agora, como a gente sabe que o que impacta demais o mercado imobiliário, principalmente no Brasil, é a tomada de crédito, quando os juros fica mais alto, fica mais difícil para o investidor tomar esse crédito imobiliário. Então, o que ele faz? Ele coloca o pé no freio e ele vai pensar 2 vezes antes de adquirir um imóvel. A maioria dos lugares é isso que acontece, né? Um pouco diferente, talvez, para o investidor, e a gente vai tentar passar um pouco desse patamar aqui, desses 2 ângulos para vocês. Eu tinha trazido aqui uma análise de dados, depois eu posso compartilhar esse material, tá, pessoal, com vocês aqui, e qualquer dúvida podem me interromper, a ideia é a gente conversar. Então, a gente tem alguns indicadores de mercado aqui, os 2 principais que eu queria demonstrar para vocês é o seguinte. Então, Selic, como eu acabei de falar, a 13,25% ao ano. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre o que é Selic? É porque às vezes a gente fala achando que é o dia a dia para todo mundo. Pode explicar, é a taxa básica de juros, né? Então, é quanto o nosso dinheiro, quanto está valendo aquele dinheiro no mercado, quanto que a economia, junto com a inflação, enfim, quanto que essa taxa básica está rendendo no mercado. E a gente tem um outro aspecto muito importante, que é o IPCA, que é o índice que vai controlar ali a inflação, tá? E agora, em junho... Oi. E aí é até legal ressaltar essa parte, porque senão eu vou deixar de ir a poupança, né? O Selic está rendendo o dobro da poupança. Exatamente. Muito bem. O pessoal da renda fixa vai me ajudar aqui, ó. Boa, Pedro. Obrigada. Mas eu ia falar justamente, eu ia chegar nesse termo aqui agora, porque o que acontece? Mesmo com a renda fixa, ou a poupança, enfim, o que quer que seja, quando a gente fala em Selic a 13,25, a gente tem que lembrar que o IPCA, que é a inflação, está em 11,73%, tá? Na última análise aqui. Então, se a gente pega 13,25 menos 11,73, vai dar aproximadamente aí 1,5%. Então, quanto de fato o nosso dinheiro está valendo numa aplicação? Né? Chega todo o pessoal do banco lá, o gerente liga felizão para vocês e fala: olha aqui, vamos fazer uma aplicação, 14%, IPCA mais não sei quanto, IPCA mais não sei o quê. Só que você precisa rever isso, porque o que de fato o dinheiro está valendo é a diferença entre esses 2 índices, que é o que a gente chama de juro real. Ou seja, se você não aplicar o seu dinheiro, com certeza você vai estar perdendo. Mas se você aplicar, pelo menos no que está ali, a Selic, você vai estar aí mais ou menos 1,5% de ganho. Então, você não vai ter 14% ao ano de ganho, como muita gente, né, pensa que essa conta toda é maravilhosa. Legal. Então, a gente tem esses indicadores, que são indicadores muito importantes da gente levar em consideração no mercado, tá? E aí, dando sequência, eu tinha um gráfico que eu queria mostrar para vocês aqui, exatamente nos últimos 10 anos, como que o mercado imobiliário oscilou, porque ele oscila muito. Os gurus do mercado, né, os experts do mercado, costumam dizer que o mercado imobiliário ele tem um ciclo de aproximadamente 7 anos, tá? E a gente tem aqui também um material da Abrainc que falava quais são esses ciclos do mercado. Então, são 4, tá? Que seria o ciclo de baixa, que normalmente, quando você tem uma retração do mercado, que normalmente se equivale a um período de alta de juros, justamente pelo fato da tomada de crédito, né, que eu expliquei para vocês. Depois a gente teria a fase de recuperação, então é quando o mercado vai ali voltar a tomar, né, vai voltar a ter um rumo, expansão e depois o excesso de oferta. Então, normalmente, a cada 7 anos, pode ser um pouco mais, um pouco menos, a gente teria esses 4 ciclos. E como que eu vou analisar qual é o momento do mercado para eu tomar uma decisão de comprar um imóvel ou de fazer um investimento
lastreado em mercado imobiliário de acordo com isso. Então, é difícil a gente prever o futuro, né? Quem é do mercado imobiliário, financeiro, sabe muito bem disso, né? Lucro passado não quer dizer lucro futuro, muito pelo contrário, né? A gente não tem como prever, mas a gente pode analisar o que a gente chama de track record, que são os gráficos, que é o histórico do mercado, para a gente conseguir falar o que aconteceu nos últimos 10, 15, 20 anos. Então, pode ser que isso se repita? Pode ser que não. Pode ser que aconteça uma coisa completamente diferente. A gente tem um gráfico aqui, para quem está acompanhando online, volta ali para mim, Roger. Então, ele mais ou menos assim, né? A gente teve uma baixa muito forte em 2009, acho que nada por acaso, depois da questão dos Estados Unidos ali, né, para quem acompanhou a explosão ali, a bolha que foi o mercado dos Estados Unidos, muita gente comprava imóvel lá sem ter condições de pagar, né, o pessoal tomava crédito adoidado, sem ter a mínima condição de honrar, e as pessoas não olhavam, não faziam a análise criteriosa, né, suficiente para dizer que aquele cliente seria um bom pagador. E aí aconteceu uma bolha, explodiu, e o mercado foi, né, por água abaixo, literalmente. Em 2009, isso refletiu um pouquinho no Brasil, porém o Brasil retomou muito rápido esse mercado. E a gente teve uma alta muito forte no mercado imobiliário, principalmente ali 2012, 2013, 2014, foram anos de expansão, então, dentro desses 4 aspectos aqui para vocês. E aí, com a expansão, o que acontece? Os incorporadores vão lá, todo mundo começa a construir e a gente vai ter uma oferta de unidades no mercado. Com essa oferta, o que acontece? Eu tenho mais oferta do que gente querendo comprar, eu tenho muitos apartamentos, muitas casas, muitos imóveis à disposição e o pessoal começa, então, a colocar o preço lá embaixo para conseguir vender. Normalmente é isso que acontece. E em 2016, não meramente aí com o episódio de impeachment e etc., juntou tudo aqui no Brasil, virou uma bagunça, a gente teve uma baixa ali do mercado, que foi bem impactante para a economia, e a gente teve muita oferta, então acontecia até, eu lembro, eu já estava no meu cargo atual, de pessoas que chegavam revoltadas, que tinham comprado um apartamento na planta, e quando o apartamento estava pronto, você chegava lá e ele estava mais barato do que você tinha comprado na planta. Imagina a decepção desse investidor, né? Então, assim, é sempre muito importante a gente analisar o cenário macro quando a gente vai fazer um investimento como esse. O que eu posso esperar? Pelo menos aí pelos próximos 3 anos, para que eu consiga tomar essa decisão conscientemente do que eu estou fazendo, né? Sem colocar o pé pelas mãos. E aí, enfim, a gente teve uma baixa, porém o mercado recuperou muito, muito rápido ali, 17, 18, ele já começou com uma tendência de alta, e eu diria, para mim particularmente, né, eu estou na Vitacom, acho que 2019 foi um ano, assim, brilhante, acho que para o mercado financeiro foi um ano muito bom também, onde a gente teve essa retomada, onde a gente teve um ano muito equilibrado, e óbvio, com a pandemia, novamente, um evento inesperado, a gente começa a ter uma baixa, o gráfico ele está agora assim numa fase que parece que ele vai descer, mas não sei, pode ser que suba de novo, né? Sempre ter essa enganação, a gente tem que ver como é que vai ficar 2022. Obrigada, Roger. E aí, um outro aspecto que eu queria passar aqui era a questão da valorização imobiliária, porque tem todo esse ciclo, tem todos esses dados que a gente precisa levar em conta, porém, quando eu vou olhar para o imóvel como um investimento, é difícil de eu fazer essa análise quando eu vou comprar algo assim, uma casa que eu gostei muito e eu vou morar lá por 10 anos. A gente não faz muita conta. Você vai comprar na emoção. Nossa, esse mármore aqui é maravilhoso, essa vista, essa janela. Então, o preço que te pedirem, às vezes, se você tiver com aquela liquidez, pode ser que você tope pagar. Porque você vai pela emoção, você não vai pela racionalidade, porque você gostou muito daquilo ali. Agora, quando você vai olhar para o imóvel como uma mera moeda de troca, na mesma coisa se você estivesse fazendo uma aplicação financeira, você consegue ter um pouco mais de racionalidade para falar, poxa, será que é um bom investimento? Será que eu deveria repensar? O que eu posso fazer, né? Mas a gente tem alguns aspectos aqui importantes de uma matéria de 2022, agora de março, falando, uma análise dos últimos 3 anos, né, falando que os investimentos em imóveis superaram a renda fixa e o Ibovespa.
principalmente em São Paulo, tá? Então, assim, ó, a valorização do Ibovespa ficou mais ou menos em 14% nos últimos 3 anos, porque na pandemia caiu muito, né, a Bolsa de Valores. Não sei quem tem aqui ações, eu aproveitei para comprar, então foi um bom momento, mas para quem já tinha antes, o pessoal se deu mal, né, e agora ela está bem instável. E a média de valorização da renda fixa ficou mais ou menos, considerando ali o que a gente teve de taxa, né, se ele caiu muito, mas depois voltou mais ou menos 33%, aliás, 33% a média de valorização dos imóveis. Então, isso dá uma média de 10% ao ano, que é conservador, o que uma análise de mercado vai te falar de uma compra, digamos, na planta até a entrega, quanto que vai valorizar, óbvio, levando em consideração essa questão econômica. Porém, em São Paulo, olha que interessante esse dado de São Paulo, a gente teve uma valorização de 50,2%, 50% em 3 anos. Então, assim, aumentou muito, né? Então, esse é um sinal de alerta, a gente precisa prestar atenção. Tem um próximo gráfico aqui, que era muito interessante, ó, um imóvel que valia aproximadamente 640 mil em novembro de 2018, se a gente for pegar ele em novembro de 2021, ele estava valendo 898 mil, o mesmo imóvel. Óbvio, gente, isso depende de tamanho, de região, tá? É uma análise macro, a gente não está falando especificamente daquele seu imóvel, mas uma análise macro. E esse gráfico aqui, ele também falava um pouquinho do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. E ele ficou muito alto, porque o preço dos insumos na pandemia, principalmente ferro, aço, ele teve um aumento ali de mais de 100%, e o INCC, que é um índice que ele ficava ali na casa de 5%, 6% ao ano, ele deslanchou para 17% ao ano, praticamente, em 2021, e agora a tendência é que ele acompanhe Selic. Então, se a gente está falando em 13%, com tendência de baixa lá na frente, vamos ver como é que vai ficar. Tá? Mas esses eram alguns aspectos importantes que eu queria trazer para vocês. Sim? O IGPM também foi um índice que o Banco do Dólar também ficou bastante elevado. Sim. Exato. Tanto que teve muita gente que conseguiu, né, durante a pandemia, fazer a troca ali de IGPM por IPCA. Para quem é advogado, né, doutor Maurício? Acho que algumas solicitações ali do pessoal pedindo essa alteração, ou, óbvio, quando a gente, quem imaginava uma pandemia, é algo muito difícil da gente prever, né, acho que hoje todos os contratos têm lá força maior, pandemia, vai para todos, antes nenhum tinha, porque a gente não imaginava ser algo que fosse, né, que a gente fosse passar, então, exato, alguns inquilinos conseguiram, né, digamos, conversar com os proprietários ali, organizar, muita gente não. E é aquilo, né? Eu converso com grandes investidores. Acho que aqui o andar mudou de todos os anos, né? Para IPCA. Porque ia prejudicar bastante. Não, muda, imagina, 3, 4 vezes o que você estava imaginando. Fica totalmente. Inclusive, saiu uma notícia, agora essa semana eu estava nos Estados Unidos terminando esse módulo do MBA, eu lá cheguei sexta-feira, e, na verdade, eu vi no Valor Econômico falando que os aluguéis em Nova York, eles estão, assim, totalmente fora de acesso. As pessoas não estão conseguindo alugar um apartamento em Nova York porque está num valor estratosférico. E a inflação dos Estados Unidos está muito forte, né? Aliás, um comentário à parte aqui, eu senti isso na pele, eu estava em São Francisco e eu fiquei perplexa com o número de homeless, de pessoas morando na rua. Assim, uma coisa que, infelizmente, no Brasil a gente está acostumado, nos Estados Unidos, acho que não era algo tão comum, ou talvez era mais escondido, né, em lugares talvez mais afastados. Então, eu senti muito, assim, São Francisco, você andava na Union Square, que é um bairro, vamos comparar aqui, falar de Jardins, cada quadra tinha 3, 4 pessoas em cada esquina morando na rua. E aí, o último gráfico que eu trazia aqui para vocês era a questão dessa valorização imobiliária e do número de unidades que foram lançadas também aqui no ano de 2000 e aqui era o último ano, 2020, até 2021, tá? Então, de 2004 até 2021, como é que ficou isso? Então, para vocês terem uma ideia, em 2021, das 80 ali mil unidades, 81.800, 80 mil unidades lançadas, 35%, aliás, 44% eram unidades econômicas, que tem saído muitos projetos, não sei se vocês já ouviram falar, HIS, que é a Habitação de Interesse Social,
HMP, que é um outro modelo também, são pessoas que ganham até 6 ou até 10 salários, elas têm uma preferência de compra e podem, então, adquirir um imóvel melhor localizado, porém dentro dessa faixa de renda. Deveria ser, tá? Nem todo mundo trabalha dessa forma, tem muito investidor comprando esse tipo de imóvel, mas pela legislação deveria ser. Depois, 22% apartamentos de um dormitório, continua, né? Então, a gente pega os últimos, depois de 2019 aqui, uma grande representatividade desses imóveis compactos, que até a nossa amiga, como é que é seu nome? A Clara me fez uma pergunta aqui durante o jantar, que já vou responder para ela, que ela falou, Ellen, tem apartamento, estúdio, pulando pela janela em São Paulo inteiro, como é que vai ficar isso? Não tem a resposta, mas vamos analisar juntos aqui. E 27% continuam aqui os apartamentos de médio e alto padrão, que seria 2 ou 3 dormitórios, apartamentos maiores, né? Pode passar, Roger, para mim. Então, assim, eu trabalho na Vitacom, para quem não conhece, é uma incorporadora especializada em apartamentos compactos. Eles tiveram uma grande sacada, a empresa surgiu ali em 2009, e eles não fizeram nada de diferente, mas acho que trouxeram o que fazia muito sentido em grandes metrópoles, Tóquio, Nova York, Paris, o quê? O apartamento pequeno, bem localizado. Então, nesses lugares, as pessoas normalmente não usam carro, né? Centro de Londres, por exemplo, você nem consegue acessar de carro, é super difícil, super caro. Então, as pessoas usam muito o transporte público e aí elas optam por morar próximas do trabalho e tentar fazer tudo ali nos arredores, né? E São Paulo é uma cidade muito grande, então, como é que a gente poderia também propor isso? Acho que a Vitacom soube explorar muito bem a Vila Olímpia, foi o reduto ali onde tudo começou, que ela lançou em 2009 um apartamento de 42 metros. As pessoas perguntavam, 42 metros, né? Assim, é muito pequeno. Naquela época, a Vila Olímpia tinha só apartamentos de 150, 200. Nossa, 42 metros, vocês são loucos, né? Algumas coisas que, na época, o pessoal ouviu. Porém, tem um outro mapa aqui que eu queria... Não, pode voltar, por favor. Que é o mapa de calor do apartamento. É uma análise que eles fizeram lá de fato o quanto você usa desse apartamento. Uma pessoa, né, as famílias lá atrás, que talvez tinham aqueles imóveis de 300, 500 metros quadrados, uma sala de jantar para 12 pessoas, uma sala de cinema, uma sala disso, uma sala daquilo. Quantas vezes no ano você usa uma mesa de jantar para 12 pessoas? A não ser que seja a família mineira lá, igual a família do meu marido, que tem 150 pessoas, primeiro grau, nunca vi um negócio desse na vida. Acho que aqui em São Paulo, né, para mim, eu sou do Sul, minha família é super pequena, é difícil, né, você usar uma mesa de 12 lugares. Hoje em dia, no Natal, a gente pede iFood, né, não tem mais aquele negócio Exato, mudou muito, né? Então, e aí a gente teve 2 movimentos muito importantes aqui em São Paulo. Teve um movimento migratório ali dos anos 90, eu era pequena, mas ouvi várias histórias, que o pessoal começou, o que importava era o tamanho. Então, o pessoal começou a ir para os arredores. Alphaville, ABC, Zona Norte, enfim, não tem problema, não, mas eu vou morar num apartamento de 300 metros ou de 200 metros. Meu apartamento é enorme, é isso que importa. Aí, depois de um tempo, essa mesma pessoa caía na real e falava, caramba, o que vale eu morar em 200, 300 metros e eu demorar 3 horas para chegar no trabalho? 3 horas para chegar e 3 horas para ir embora, né? Acho que foi justamente essa análise que na época a Vitacom fez, que o paulistano demorava, em média, 3 a 4 horas por dia no trânsito. Isso são 45 dias no ano. Então, como é que eu faço? Estou perdendo 45 dias do ano na minha vida preso no trânsito. E aí essa ótica mudou e foi justamente nessa última década, e principalmente com os jovens, que não queriam ficar tanto tempo se deslocando e chegaram à conclusão, putz, é melhor eu morar aqui em 20, 30 metros, 40 metros, mas eu faço tudo a pé, ou de bike, patinete, né, que era super, né, Faria Limers aí, super em alta ali, os patinetes. Você tem? Aí. Pois é, tá vendo? Eu usava aquele que tinha lá, aí o pessoal tirou. Exato. E tinha aqui, enfim, uma imagem do mapa de calor do uso do apartamento.
Aqui é um apartamento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cômodos, mais ou menos. Tem uma sala de TV, tanana, e a gente vê que onde a família usa mesmo é a sala e a cozinha, e o quarto para dormir. É isso, né? O restante é extra, é bônus, né? A sacada. Exato. Aqui tem um mapa de calor aqui, ó, 40% de uso desse imóvel, né? Foi o mais usado. Principalmente, né? O pessoal ficou mais junto ali, a família, enfim. Ou, claro, a gente teve as questões, né, do isolamento e tal na pandemia, mas isso foi bem impactante. Enfim, então já falei um pouquinho, pode passar, por favor, da Vitacom, desse aspecto que eles pensaram em, né, se importar mais tempo para o que realmente importa, né? Então, as pessoas... Pode passar, por favor. 4 horas por dia, era o estudo, falei 3, né? 4 horas por dia, 45 dias no ano preso no trânsito. Então, o que a gente poderia fazer para mudar isso? Então, aqui, ó, por exemplo, poderia ser assim, daí tem a imagem aqui de o Pedro ali, ó, no patinete. 65% da população paulistana está disposta a mudar esse estilo de vida, sair das 4 horas por dia no trânsito e optar por ter mais qualidade de vida, né? E a Vitacom se embasou muito nesse conceito de mais tempo para o que realmente importa. Então, mais tempo para passar com a família, né? Tinha alguns pais de família que faziam questão de buscar o filho no colégio, coisa completamente, não é muito fácil você levar e buscar seu filho no colégio em São Paulo, dependendo de onde ele estudar, né? Então, o pai que quer estar presente, né? Como é o Marco, eu vejo que ele é super apegado ali nos filhinhos, pô, faz diferença, né? Você ter essa qualidade de vida. Então, às vezes, algumas pessoas optavam por morar em locais menores. E aí, a Vitacom, aqui a gente tinha um gráfico muito legal da evolução do compacto, como eu contei para vocês, começou em 42 metros lá em 2009, até 2016, que eles lançaram o menor apartamento da América Latina, de 10 metros quadrados. E eu tinha um vídeo super legal para mostrar aqui, 10 metros quadrados, em Higienópolis, na Rua das Palmeiras. Sim, já está pronto. O menor apartamento da América Latina. Não é Higienópolis, é Santa Cecília. É Santa Cecília, mas é o nome do prédio é Nova Higienópolis. Vários incorporadores gostam de ir, né? Hã? Tem cama, tem banheiro, tem tudo. A gente, para vocês terem uma ideia, na época custava R$89 mil. Tinha uma campanha, troque seu carro por um apartamento. R$89 mil o apartamento, de 10 metros. E hoje, olha que loucura, isso em 2016, tá? A gente teve uma revenda recentemente de uma unidade, se eu não me engano, foi vendida por R$225 mil. A mesma, de 89, de 2016. 6 anos depois. 10 metros. 10 metros. Você que está no mercado, eu já fui no mercado imobiliário, mas em outra época, né? Sim. E eu pai de conselho por causa de uma família que quebrou uma tal de Encol. Ouvi falar, claro. Não tem muita gente, como todas as fases de produção, muita gente indo para o mesmo lado ao mesmo tempo. Isso não está criando uma bolha gigantesca, porque este produto, eu vejo a Rebouças, eu vejo a 9 de Julho, isso para falar, aqui perto, em Marezinho, que eu morava, só tinha casas, agora construiu milhares de apartamentos. O que vai acontecer com isso? Foi exatamente a pergunta que a Clara me fez aqui no jantar, né? O que a gente faz? A Vitacom está trazendo para o mercado algo que eles estão chamando de linha Pixel. O que é essa linha Pixel? Você vai ter uma moradia modular. Então, você, por exemplo, você vai comprar metro quadrado, não necessariamente um estúdio de 20 ou um apartamento de 2 dormitórios de 40 ou de 3 com 80. Você vai ser livre para modificar aquela metragem. Vamos lá, vou dar um exemplo. Um estudante hoje, que foi o que você me perguntou, ele está no início de vida ali, ele quer morar perto da faculdade, ele não é casado, 20 metros atende? Atende. Ele passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa, toma banho e vai dormir. É isso. Só que daqui 5 anos, ele terminou a faculdade, conheceu uma menina linda, quer casar, ou quer pelo menos fazer o famoso test drive, né? Hoje em dia é muito comum.
O pessoal vai fazer test drive antes de casar, ok? Pô, e aí? 20 metros vai ficar muito apertado. Aí ele pode aumentar essa metragem facilmente, né? O prédio, as pontas, você consegue unir ali e você pode fazer, então, um imóvel de 40 ou 60. Então, você não precisa mudar de apartamento, você pode agregar metragem ao seu estúdio. Óbvio, desde que esteja disponível, né? Algo um pouco difícil da gente prever, mas... É o seguinte, o mercado imobiliário, todas essas mudanças que você aconteceu, é uma curiosidade. Como você vê, por exemplo, São Paulo é uma cidade onde as pessoas vêm o ano inteiro, certo? Ao contrário de outros pontos turísticos, né? Que vai na época de temporada, depois passa o ano inteiro as moscas. Então, que futuro você vê para esses títulos de valores imobiliários que esses hotéis como o Hilton, Ibis, colocam à venda? Porque com a pandemia, depois da pandemia, que as pessoas passaram a trabalhar em casa, então a comunicação online muito mais ativa, então não tanta necessidade mais de viajar. Viagens a trabalho, né? Que é o que sustentava esse mercado. E que futuro você enxerga para esse mercado? Eu acho que o mercado de hotelaria está em plena transformação. Então, assim, inclusive, hoje a Vitacom ela tem um braço, uma plataforma que se chama Housee, que ela faz exatamente o quê? Esses apartamentos compactos, eles estão todos disponíveis numa plataforma de locação que qualquer pessoa pode ficar ali 1, 2 dias, uma semana, um mês. Você não tem aquela questão do aluguel padrão de 6 meses, 1 ano, então isso muda muito. Principalmente tem um investidor que é o cara que mora fora de São Paulo, às vezes ele mora lá em Goiânia, e ele precisa vir para São Paulo 2 vezes ao mês, e antes ele ficava num hotel. Hoje ele compra um apartamento para investir, ele coloca, ele faz renda, enquanto ele está lá em Goiânia trabalhando, e quando ele precisa usar, 2 vezes por semana que ele vai vir para cá, ele avisa lá na plataforma, bloqueia aí para mim, e ele usa o próprio apartamento. Então, eu acho que é um mercado que está em plena transformação, tá? Essa questão da hotelaria. Quando você me pergunta essa questão da pandemia, eu diria que mais do que a hotelaria, os imóveis comerciais foram altamente impactados. E esses, sim, precisam rever como é que vai ficar isso. Né? As grandes lajes corporativas que abrigavam ali dezenas de funcionários, elas passam a não fazer mais sentido com o coworking, com o home office. Então, essa transformação é que a gente, enfim, vai ver agora nos próximos anos como é que isso vai ficar, mas eu acho que vai ter muito imóvel comercial vago e ele vai ter que ter um outro tipo de uso, né? Então, vai transformar em coworking, vai transformar em residencial. O que a gente vai fazer para ocupar esses imóveis que vão, sim, ter uma vacância? Porque antes da pandemia, né, a gente estava lá, pode ser homework e tal, então do lado do quarto, do outro lado do escritório, aquele apartamento compacto. Sim. Só que eu acho que depois da pandemia, acho que esse é um mercado que tende a diminuir. Eu acho que a própria legislação vai acabar sendo alterada. Hoje a gente tem aprovação para imóvel residencial e imóvel comercial. E alguns já têm uma aprovação de uso misto. O que é o uso misto? Que é essa questão do home office. É que você mora lá, mas você pode usar esse imóvel para uma parte comercial também. Então, até a questão de legislação deve fazer bastante diferença. Mas, gente, o nosso tempo está terminando aqui. É muita coisa para falar. Pode passar. Eu ia só comentar um pouquinho da área que eu atuo na Vitacom, que é uma área de private equity, que é justamente uma oportunidade, que às vezes as pessoas não têm ciência, que existem várias formas de você entrar nesse mercado imobiliário. Então, não é necessariamente indo num plantão de vendas e comprando um apartamento. Existem investimentos que podem ser feitos no mercado, entrando em participações financeiras, um investimento para investidor qualificado, que você pode ter ali uma lucratividade, uma rentabilidade muito acima do mercado. Isso é um pouco do que a gente consegue entregar dentro dessa área de private equity, né, na Vitacom e em outros lugares também. Então, assim, quero me colocar à disposição para quem tiver dúvidas, depois quiser marcar uma reunião, entender melhor, fico 100% à disposição para a gente conversar mais sobre isso. Pessoal, olha, eu gostaria de agradecer a presença do nosso novo companheiro Abiel e sua esposa Graça conosco.
Iracema, que está conosco, a Adriana, minha esposa Sandra, que me ajudou a carregar o piano este ano, muito bem. Hoje é a última reunião dessa gestão, a partir da próxima já está na mão do Cantagalo, né? Interrompendo o presidente, e sendo as suas últimas palavras como presidente do nosso clube na gestão 2021-2022, eu vou pedir a todos os presentes que levantem-se, aplaudam, porque foi uma excelente gestão e uma honraria muito grande ter o Eliseu Lima como nosso presidente esse ano. E ele trouxe para o nosso clube, ele sozinho, 12 ou 13 companheiros, eu tenho até perdendo a conta, 13 companheiros novos, é campeão de DQA, é um presidente mais DQA do que qualquer outro presidente que eu conheci do Rotary. Então, por favor, peço que todos saudemos calorosamente a gestão do nosso presidente Eliseu Lima. Ninguém faz nada sozinho. Tive um apoio maravilhoso de todos os companheiros do clube, sem exceção, uns mais, outros menos, de acordo com a disponibilidade, mas todos contribuíram, né? Agora, você não devia falar esse assunto de 13, porque o novo presidente falou que tem que dobrar a meta. Aí, eu sou o responsável pelo DQA esse ano, então, quer dizer, está me comprometendo. Muito obrigado a todos e que Deus ilumine e abençoe a cada um de vocês e as suas famílias, seus filhos, etc. Muito obrigado e vou dar por encerrada a reunião.